Amém? Todos encontraram? Amém. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Meus irmãos, o livro de Efésios foi escrito pelo apóstolo Paulo aos crentes que estavam na cidade de Éfeso. E essa era a principal cidade da província romana na Ásia. Juntamente com outras cartas, como Filipenses, Filemão e Colossenses, Efésios faz parte de um grupo que ficou conhecido como Cartas da Prisão, porque Paulo, quando escreveu essas 4 cartas, ele estava em sua primeira prisão, em Roma. Até já falei sobre isso quando preguei aqui na última vez. Era uma espécie de prisão domiciliar. E quando nós lemos os relatos de Atos, as outras cartas paulinas, nós conseguimos ver que Paulo era um missionário veterano que já tinha passado por muitas situações difíceis, por poucas e boas antes de chegar preso em Roma. Se os irmãos lembrarem, se nós pudéssemos ler agora, a gente veria que Paulo ele já tinha sido apedrejado, ele já tinha sido perseguido, açoitado, ele já tinha sido expulso de algumas cidades. Algumas pessoas já tinham chamado ele de tagarela. Ele já tinha enfrentado feras, já tinha sofrido um naufrágio, já tinha sido picado por uma cobra e agora chegava algemado para ficar preso em Roma, sem saber o que ia acontecer com a sua vida, com inúmeros motivos para se lamentar, com inúmeras razões para choramingar, escrever palavras de desabafo, para reclamar. Mas quando nós lemos as belíssimas cartas da prisão, não é nada disso que encontramos. Pelo contrário, quando nós lemos essas cartas, nós encontramos palavras de encorajamento para a igreja, palavras de consolo, palavras de ânimo e de esperança para o povo de Deus. Palavras que falam conosco até hoje, aqui nessa noite, vai falar conosco. E é interessante porque Paulo, mesmo preso pelo Império Romano, em nenhum momento em suas cartas ele diz: eu, Paulo, preso de César, prisioneiro do Império Romano. Não, ele tinha convicção, meus irmãos, de que Deus continuava soberano, mesmo diante dessas situações difíceis. E sempre quando ele se refere a si, ele diz: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Não era prisioneiro de César, do imperador, era prisioneiro de Cristo Jesus, e ele tinha a honra, o privilégio de dizer que era embaixador desse evangelho, mesmo em cadeias. Diferente de outras cartas, quando Paulo precisou escrever para resolver algum conflito, algum problema, na ocasião que Paulo escreve a carta aos crentes que estavam em Éfeso, não havia nenhuma situação para ele resolver, não havia nenhum conflito. É por isso que a carta tem uma conotação muito positiva, muito gloriosa. Nos primeiros capítulos, do 1 até o 3, Paulo fala sobre o propósito de Deus para a igreja. É como se ele estivesse ensinando aqueles irmãos, doutrinando aqueles irmãos, falando sobre teologia, qual o propósito de Deus para a igreja. E nos últimos capítulos, do 4 até o 6,
Paulo então começa a falar sobre as implicações práticas para a nossa vida cristã. Como se ele estivesse dizendo, agora que eu ensinei a vocês sobre teologia, sobre o propósito de Deus para a igreja, o que deve mudar na vida de vocês? Como vocês devem viver? E o texto que nós vamos nos deter hoje é o capítulo 6, versículos do 10 até o 18. E esse texto, meus irmãos, quando nós começamos a ler, é um texto bem conhecido. Deixa muito claro para nós uma verdade bíblica, que é o fato de que nós estamos dentro de uma batalha espiritual. Nós estamos em uma batalha espiritual. Veja que Paulo aqui está comparando a vida cristã, e ele não compara a vida cristã a um parque de diversões. Ele não compara a nossa vida cristã a uma colônia de férias, não. Ele diz, nós estamos em um campo minado pelo inimigo. A vida cristã é uma batalha. Existe nesse momento uma batalha espiritual, mundial e contínua acontecendo. Significa que não há momento de trégua, não há momento de descanso, não há momento de paz. Ninguém aqui pode, como se estivesse em um jogo, pausar e dizer, eu me cansei um pouquinho, eu não quero jogar mais esse jogo. Não, é uma batalha contínua. Enquanto Jesus não voltar, essa batalha não chega ao fim. E por ser uma batalha, também não há como alguém decidir ficar neutro. Não há como alguém decidir ficar em cima do muro, não. Só há duas categorias nessa batalha. Ou você pertence ao exército de Deus, ou você pertence ao exército de Satanás. Então você precisa decidir-se. Nessa batalha, você faz parte de qual exército? Porque não dá para ficar em cima do muro. Não dá para ficar neutro. É isso que nós aprendemos na introdução desse texto. E já que estamos em uma batalha, precisamos saber quem é o nosso inimigo. Ou seja, contra quem nós estamos lutando. E Paulo começa explicando no versículo 12, pode acompanhar comigo durante toda a pregação. No versículo 12, ele começa dizendo contra quem não lutamos. Antes de apresentar o inimigo, ele diz quem não é o nosso inimigo. E ele diz, nós não lutamos contra outros seres humanos. A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é contra as pessoas. Mas muitas vezes nós esquecemos disso. Não é verdade? Muitas vezes nós esquecemos que a nossa luta é espiritual e passamos a lutar uns contra os outros. Passamos a lutar contra os nossos irmãos, contra as pessoas da nossa casa, contra as pessoas da nossa faculdade, contra as pessoas da escola, do trabalho. E certamente o nosso real inimigo se aproveita disso. Porque nós passamos a ferir uns aos outros. Mas nessa noite a palavra nos lembra que a nossa luta não é contra as pessoas. Você não luta contra quem está do seu lado, contra quem convive com você, não. A nossa luta é espiritual. A nossa luta, no versículo 12, Paulo diz, nós não lutamos contra as pessoas, mas nós lutamos contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso significa, mais uma vez, que a nossa guerra não é física, a nossa guerra é espiritual. Contra o reino das trevas, contra o diabo, contra os seus demônios. Estes que o tempo todo estão tentando nos derrubar, porque eles já estão condenados. Então eles tentam o tempo todo ganhar a nossa vida, nos derrubar. Mas não vim aqui para falar sobre o diabo e os seus demônios, não. Nós não precisamos ter medo. Pois se tem alguém que é maior do que o diabo e os seus demônios, se tem alguém que detém todo o poder, esse alguém é o Senhor Jesus Cristo. O nome que está acima de todo nome. E a Bíblia diz que um dia, diante deste nome, toda língua confessará que Jesus é Senhor, todo joelho se dobrará. Então nós não precisamos temer, porque se estivermos nele, se estivermos em Cristo, nós obteremos a vitória. Já sabemos que estamos em uma batalha, já sabemos quem é o nosso inimigo, e diante de uma batalha, resta-nos a pergunta, como vencer essa batalha? Já que estou em uma batalha, o que é que eu posso fazer para vencer? E Paulo começa a nos dar instruções aqui de como vencer essa batalha.
Ele começa dizendo assim no versículo 10: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. E aqui a palavra traz algo à tona para nós, a verdade e o fato de que nós somos fracos. Nós somos fracos, meus irmãos. A nossa carne é fraca. Se não fosse o Senhor na nossa vida, se não fosse a mão de Deus nos sustentando, nos segurando, se dependesse só de mim, faça essa reflexão, porque se dependesse só de mim, eu não estaria aqui. Eu já teria fugido, corrido, me entregado ao pecado, porque a nossa carne é fraca. Se dependesse da nossa carne, a gente sempre escolheria o pecado. A gente sempre perderia essa batalha, porque a carne é caída, é pecaminosa. É por isso que Paulo está dizendo, se você quiser ficar forte para vencer essa batalha, não existe outra opção. A única opção é se fortalecer no Senhor. Só Ele pode nos dar essa força para a gente vencer. Somos fracos, é verdade, mas se somos fracos, existe um que é forte. Se somos fracos, existe um que é poderoso, que é onipotente. Só que muitas vezes, mesmo sabendo que a resposta é correr para o Senhor, se eu quero vencer a batalha, eu tenho que estar no Senhor, mesmo sabendo disso, muitas vezes nós decidimos ficar fracos. Nós optamos pela fraqueza. Porque muitas vezes, no nosso dia a dia, nós preferimos fazer qualquer outra coisa, meus irmãos. Preferimos gastar o nosso tempo com qualquer outra coisa, menos em comunhão com Deus. Menos em oração, em leitura da palavra. Qualquer coisa é mais interessante. Ficar tendo conversas tolas, ficar assistindo alguma espécie de entretenimento barato, ficar rolando a tela do Instagram, TikTok, até ficar olhando para o teto é mais divertido do que passar tempo com Deus. Essa é a realidade dos nossos dias. É por isso que ficamos fracos. É por isso que não vencemos. Mas a palavra está dizendo, se você está em uma batalha, e se você não quiser perder essa batalha, só existe uma opção: se fortalecer no Senhor. E como é que você se fortalece no Senhor? Gastando tempo com Ele, em comunhão com Ele. É orando, jejuando, se alimentando da palavra. E aqui eu me lembro de uma frase que diz: assim como a raiz está enterrada na terra, assim como o ramo está ligado à videira, assim como o peixe está no mar e o pássaro no ar, também o lugar da vida do cristão é em Cristo. Você consegue imaginar a profundidade disso? Se você tirar um peixe do mar, que está dentro do mar, nas profundezas, não é na parte superficial apenas. O pássaro, ele está inserido no ar, esse é o seu habitat natural, é dessa forma que ele sobrevive. É dessa forma que a vida faz sentido para essas criaturas. Assim, para nós, a vida não fará sentido se nós não estivermos em Cristo, dentro de Cristo. Isso fala sobre relacionamento profundo e não relacionamento superficial. É assim que venceremos, fortalecidos no Senhor, de maneira profunda, em Cristo Jesus. Como então ser fortalecido no Senhor? Paulo continua ainda no versículo 11, ele diz: vistam toda a armadura de Deus. É vestindo a armadura de Deus que nós estaremos fortalecidos no Senhor. E aqui ele começa a dizer que quando vestirmos a armadura de Deus, é dessa forma que poderemos ficar firmes, versículo 11, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. É somente se fortalecendo no Senhor, meus irmãos, e vestindo essa armadura, que nós ficaremos firmes contra as ciladas do diabo. E ciladas aqui diz respeito a armadilhas. O diabo é uma criatura inteligente que fica nos estudando. A Bíblia diz que ele fica ao nosso derredor, bramando e rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E ciladas aqui fala de algo inteligente que ele trama para que a gente caia. Então, o tempo todo,
o nosso adversário está alerta. Quem somos nós, então, para brincar em meio à guerra? É sobre isso que Paulo está falando. Ficar firme significa ficar atento. Ficar de olhos abertos, vigiando. Ficar firme aqui é não dormir no meio da batalha. É não brincar com o pecado. É não brincar com a tentação. Mas muitas vezes é isso que fazemos. Em meio à guerra, a gente acha que há espaço para brincar. A gente não leva a sério que é uma batalha importante, é a batalha mais importante das nossas vidas, e a gente acha que há espaço para brincar com o pecado. Ao invés de fugir, ao invés de correr, a gente ainda fica flertando com situações sedutoras. Mas Paulo aqui está dizendo, se vocês vestirem a armadura, vocês ficarão firmes, vocês ficarão atentos, vocês não deixarão que as brechas se abram, vocês não dormirão em meio à guerra, vocês não ficarão entretidos, vocês não brincarão com as tentações e com o pecado, mas ficarão firmes contra as ciladas do diabo. E é vestindo essa armadura também, ele dá um outro motivo para a gente vestir essa armadura. No versículo 13 ele diz, vistam toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. Primeiro, vestir a armadura para que possamos ficar firmes. Segundo, vestir a armadura para que possamos resistir no dia mau. E que dia mau é esse? É o dia mau que chega para todo mundo. Essa é a notícia. O dia mau virá. Talvez você esteja passando agora pelo dia mau. Se nunca passou, não se preocupe, esse dia vai chegar. O dia mau chega para todo mundo. Dias de luta, dias de angústia, dias de provações, quando o Senhor decide nos provar, quando o Senhor decide nos enviar para algum deserto, ou até mesmo aquele dia, aquele período da sua vida em que a tentação vem mais forte, sabe? Tudo estava indo tão bem, aí parece que o inferno decide se levantar, decide apostar todas as suas fichas, agora ele cai. E a tentação vem mais forte, esse é o dia mau. Mas Paulo está dizendo aqui, que se a gente vestir a armadura de Deus, se nós estivermos revestidos com essa armadura, o dia mau pode vir e ele virá, mas nós temos a promessa, a garantia de que passaremos pelo dia mau e no final seremos vitoriosos. Essa é a verdade bíblica no versículo 13. Vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Há uma solução para a gente resistir o dia mau. E eu lembro de um hino que diz, no dia mau eu lembrarei que eu sou teu. E que o meu problema, seja o que for que estiver causando esse dia mau, o meu problema é menor do que a mão de Deus. E que a tempestade não irá me afogar. Jesus está no barco, então eu posso descansar. Então precisamos nos revestir dessa armadura. E que armadura é essa? Paulo começa a detalhar cada peça da armadura, do versículo 14 até o versículo 17. E ao todo são 6 peças. Ele começa falando, no versículo 14, parte A, ele diz assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Essa é a primeira peça da armadura, o cinto da verdade. Em outras traduções, a expressão é trazendo em volta da cintura a verdade. E aqui, meus irmãos, nós podemos lembrar que o cinto na armadura do soldado romano, a figura que Paulo estava usando para ilustrar o que ele estava querendo dizer para os irmãos, o cinto era uma peça que sustentava as demais peças. E aqui nós aprendemos que a verdade deve ser a armadura, a arma que sustenta tudo na vida de um cristão. A verdade sustenta todas as demais coisas na vida de um cristão. Nós até lemos na palavra hoje. E que verdade é essa? Porque o mundo diz que não existe verdade, ou que existem várias verdades. O mundo aí fora diz, não, mas a minha verdade pode não ser a sua verdade. Esse negócio de verdade não existe. Mas não é assim que aprendemos da palavra de Deus. Existe sim a verdade. E essa verdade é o próprio Deus. Ele quem abriu a boca e disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lemos na palavra que o diabo é o pai da mentira.
O tempo todo ele fica tentando nos enganar, mas existe a verdade. Existe Jesus, que é a verdade sustentadora de todas as coisas. E por isso nós precisamos nos revestir da verdade, nos revestir de Cristo e não cair nas mentiras do diabo. O diabo sempre trabalha com mentiras, desde o início. Ele não tem criatividade, é sempre a mesma coisa, dúvida e mentira, dúvida e mentira. Pode parar para refletir aí, quando o diabo começa a lançar coisas para você, é sempre uma dúvida e depois uma mentira. Foi assim que ele fez com Eva, quando Deus disse, no dia que comerdes desse fruto, certamente, ou seja, com certeza morrerás. Aí o diabo chega dizendo o quê? Foi isso mesmo que Deus disse? A dúvida. Ele lança a dúvida. E depois ele subverte. Ele diz, não, no dia que comerdes, não morrerás. Certamente não morrerás. Então é sempre assim. Ele sempre nos ataca com dúvidas e com mentiras. Mas nós hoje, pelo poder que há na palavra do Senhor, nós vamos nos revestir com o cinto da verdade. E em nome de Jesus, não caia mais nas mentiras do inimigo. Não sei o que ele está lançando na sua mente. O que é que ele tem, as mentiras que tem dito ao seu respeito. Talvez tenha lançado dúvidas no seu coração. Será que é isso mesmo? Será que eu preciso mesmo fazer isso, viver dessa forma? Será que é isso mesmo que Deus disse? Mas se revista com o cinto da verdade. Lembre-se do que Deus já disse ao seu respeito. Lembre-se do que Deus já disse sobre você. Somente Ele tem a verdade para a sua vida. Somente Ele pode dizer a forma como você deve viver. Não troque a verdade de Deus pelas mentiras do diabo. Além disso, cingir-se com o cinto da verdade, além de não cair nas mentiras do inimigo, significa também que nós não podemos viver, meus irmãos, de mentiras, enganando uns aos outros. Não fomos chamados para viver de máscaras, de aparências, não. Precisamos usar a verdade como cinturão. Precisamos andar na luz, assim como o nosso mestre Jesus andou. Então, se temos vivido de máscaras, de aparências, vida dupla, quando Tiago diz, vós que tendes ânimo dobre aqui diz respeito a uma vida dupla. Aquelas pessoas que aqui mostram uma coisa, mas quando sai lá fora é outra, totalmente diferente. Quando sai lá fora tem tanta coisa escondida debaixo de um tapete, tem tanta máscara. Cingir-se com o cinto da verdade significa arrancar as máscaras. Nós não fomos chamados para viver de mentiras, enganando uns aos outros, não. O Senhor nos chamou para uma vida de integridade, uma vida de inteireza de coração. Então, se for necessário, procure ajuda. Arranque as máscaras, fale com alguém, mas vista o cinto da verdade. A segunda peça, ainda no versículo 14, a parte B, ele diz, vestindo também a couraça da justiça. E a couraça era uma peça feita de metal, que cobria o guerreiro do pescoço até o peito, ou seja, protegia o coração. E justiça aqui quer dizer uma vida de santidade. Isso é muito profundo. Justiça aqui fala sobre o caráter justo que o crente deve ter. Uma vida de devoção a Deus. Uma vida separada do pecado. Então, sabe o que Paulo está dizendo? Proteja o seu coração com a santidade. Proteja o seu coração com a justiça, com a santidade. Por que proteger o coração com a santidade? Podemos nos lembrar da verdade bíblica de que o nosso coração é uma fonte de desejos. Coração aqui, na maioria das vezes, quando a Bíblia usa a palavra coração, ela não se refere ao órgão que está aqui pulsando e bombeando sangue e oxigênio para o nosso organismo. Não, mas quando a Bíblia usa a palavra coração, é um termo tão profundo para se referir ao centro governador de todas as coisas na nossa vida. O centro que governa tudo. Os nossos aspectos físicos, emocionais, intelectuais, fisiológicos. Refere-se ao nosso homem interior. Aqui vocês só conseguem me ver de fora. A Joana exterior. Vocês não conseguem ver a Joana interior.
Vocês não conseguem ver o quem eu sou por dentro? E coração se refere a isso, ao caráter, à personalidade, à vontade, à mente. São alguns termos que poderíamos usar para refletir melhor o que a Bíblia quer dizer quando usa a palavra coração. Então, percebem que é algo muito profundo? É o centro que governa tudo em nossa vida. Por isso está escrito lá em Provérbios, capítulo 4, verso 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é dele, é deste coração que procedem as saídas da vida. Ou seja, todos os seus desejos, os seus pensamentos, as suas vontades, as suas inclinações, as suas atitudes, tudo sai do coração. Imagina se esse coração não estiver guardado. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Por isso nós precisamos proteger, guardar, em meio a uma guerra. E Paulo está nos ensinando como guardar o coração com santidade, com justiça, com a palavra de Deus. Foi isso que o salmista disse: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. É assim que nós poderemos manter pura a nossa conduta. É assim que poderemos manter o nosso coração protegido. É com santidade, justiça, obedecendo a palavra de Deus, vivendo de acordo com o que Deus quer que eu viva, não vivendo pelo que eu sinto, não vivendo pelo que eu tenho vontade de fazer, não, é vivendo pelo que sei, é vivendo pelo que o Senhor já me revelou na sua palavra. Um dia Jesus orando, ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, como proteger o nosso coração? A resposta está aqui. Vivendo uma vida de santidade, justiça. Vivendo conforme a vontade do Senhor. A terceira peça da armadura, versículo 15. Ele diz: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Nós precisamos, meus irmãos, calçar essas sandálias. Calçar os nossos pés com a prontidão, com a vontade, com a disposição de anunciar o evangelho da paz. Isso significa que nós precisamos, em nossas vidas diárias, ter o desejo, a vontade, a disposição de anunciar o evangelho. Seja onde quer que você esteja, você precisa anunciar essa mensagem com a sua vida, com as suas palavras, com o seu testemunho. O crente que não anuncia o evangelho, ele está com algum defeito. Porque se o evangelho foi a mensagem, foi a porta que Deus abriu para que ele fosse salvo, então se ele não tem o desejo de compartilhar isso com outras pessoas, tem alguma coisa errada. É isso que Paulo está nos ensinando. Precisamos também calçar essas sandálias, precisamos ter em nossas vidas o desejo de anunciar a mensagem de salvação, porque senão algo estará faltando na nossa armadura. Não estaremos completos. O diabo está por aí declarando guerra para destruir as pessoas. E nós temos a missão, assim como Paulo, nós somos embaixadores do evangelho da paz. Nós somos o povo que tem a solução para o mundo perdido. Por isso está escrito em Isaías: quão formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, essa é a terceira peça da armadura: calçar os pés. Se você não tem o desejo de compartilhar o evangelho, seja sincero e ore: Senhor, eu não tenho desejo. Meu coração não queima por fazer o seu nome conhecido. Eu já não tenho mais, Senhor, a alegria da salvação. Eu já não tenho mais vontade de falar do Senhor no meu trabalho, na escola. Seja sincero, ore. O Senhor está aqui hoje para nos revestir da sua armadura. Ele pode colocar de novo o desejo em nosso coração. Ele pode calçar os nossos pés com a prontidão, com a disposição para compartilhar o evangelho para outras pessoas. No versículo 16, ele continua: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. E o escudo, um dado interessante, quando a gente pensa no escudo, eu pelo menos pensava naquele escudo, tipo do Capitão América, pequenininho, redondo. Mas o escudo aqui
sobre o qual Paulo está falando. O escudo dos soldados romanos era um escudo que media por volta de 1,60 metros de altura e 70 centímetros de largura. Então, na verdade, era um escudo que protegia todo o soldado. Todo o soldado era protegido por esse escudo. E Paulo diz que esse escudo servia para apagar os dardos inflamados. E na vida espiritual, ele faz alusão ao escudo da fé. Ele diz que a fé é esse escudo que consegue apagar os dardos inflamados do maligno. E em uma guerra, o dardo era uma ferramenta muito perigosa. O dardo de fogo era terrível porque não só apenas machucava alguém, mas tinha o poder de incendiar. Tinha o poder de tocar fogo e sair destruindo tudo e atingir outras pessoas. E assim o diabo faz em nossas vidas. Ele também lança dardos, flechas inflamadas. Ele lança mentiras. Ele lança pensamentos ruins. Pensamentos às vezes de incredulidade. Desejos por vingança. Um forte desejo pelo pecado. Isso tudo o diabo lança como se fosse um dardo inflamado para destruir a nossa vida, para incendiar a nossa vida. Mas Paulo está dizendo aqui que existe uma solução para isso. Existe uma arma poderosa e essa arma é o escudo da fé, que tem o poder de apagar todos esses dardos inflamados do maligno. E eu estava refletindo sobre a fé, porque Paulo utiliza o termo fé. E o que é fé? Fé é quando uma pessoa pega a sua confiança. Quando um homem abandona a sua confiança em si próprio, ou em qualquer outra coisa, ou em qualquer outra pessoa, e ele pega essa confiança e ele deposita somente em Cristo Jesus. Isso é fé. Quando alguém para de confiar em outras coisas, quando alguém para de confiar em si próprio, pega toda a confiança da sua vida e deposita sobre Jesus Cristo. Isso é fé. E o que acontece quando nós depositamos a fé em Jesus Cristo? Paulo diz no capítulo 1 de Efésios que quando cremos nesse evangelho, quando temos essa fé em Cristo Jesus, nós recebemos o Espírito Santo como um selo. Isso é muito forte porque selo é algo que nós utilizamos para marcar algo. Selo dá a ideia de posse. Quando eu coloco o selo em alguma coisa, eu estou dizendo para todo mundo, isso aqui é meu, não é de mais ninguém, isso aqui pertence a mim. E quando cremos em Jesus, recebemos um selo, o Espírito Santo. É Deus dizendo, agora esse aqui é meu, agora esse aqui é marcado pelo Espírito Santo. É isso que recebemos quando depositamos a fé em Jesus. Espírito Santo de Deus, poderoso. E é Ele que nos capacita a apagar todas as setas inflamadas do maligno. É Ele quem nos capacita a obedecer. Não importa o que o diabo lance na nossa mente e no nosso coração, nós podemos utilizar o escudo da fé em Jesus Cristo. Por causa da fé em Cristo temos o Espírito Santo. E Ele nos capacita a obedecer, Ele nos capacita a apagar, Ele nos capacita a deixar de lado, seja o que for que o diabo esteja lançando contra nós. Então, a partir de hoje, se você ainda não tomou a decisão de confiar em Cristo Jesus por inteiro, se você ainda confia muito em si próprio, se você acha que vai vencer porque é bonzinho demais, porque já tem tantos anos de crente, eu te convido, pegue sua confiança e deposite somente em Cristo Jesus. E somente dessa forma você poderá apagar os dardos inflamados do maligno. Ou se você ainda não tomou a decisão de aceitar a Jesus como Salvador, eu te convido, pegue a sua confiança. Talvez você confie em carros e em cavalos. Talvez você confie no seu dinheiro, no seu futuro, no que você tem planejado para si, no seu futuro emprego. Talvez você confie em alguém. Alguém é a rocha da sua vida, um parceiro, uma parceira. Nada disso vai te dar força no dia mau.
Nada disso vai te fazer vencer essa guerra na qual você está inserido. Eu te convido, pegue a sua confiança. Tire de onde quer que você tenha colocado e deposite sobre o Senhor Jesus. Somente Ele pode nos fortalecer. É somente com a fé em Jesus que recebemos poder para vencer qualquer coisa que o diabo lance sobre nós. A penúltima ferramenta dessa armadura, versículo 17, parte A, Paulo diz: usem o capacete da salvação. Paulo já falou de couraça, que protegia o coração. E agora ele fala de capacete, um instrumento que protege a cabeça. Isso significa que também devemos proteger a nossa mente, os nossos pensamentos. Guardar o coração com a justiça, com a santidade. E guardar a mente com o quê? Com a esperança da salvação. Com a esperança da salvação. Significa que nós não podemos esquecer, meus irmãos, que nós somos salvos. Nós não podemos esquecer que nós não somos daqui. Existe uma salvação maior. Existe um reino maior, uma redenção maior. A redenção da nossa vida, a solução para a nossa vida não está em absolutamente nada terreno. Existe algo maior. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz: pensem nas coisas que são do alto, nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Em Filipenses ele diz: a vossa cidadania, porém, está no céu. É proteger a nossa mente com a esperança de salvação. Lembre-se, você não é daqui. Essa é a esperança que nós devemos encher a nossa mente. Dessa forma nós não viveremos como mundanos. Quando nós começamos a esquecer que há uma salvação, que há um reino eterno, a gente passa a viver como mundanos. Pessoas vazias e sem sentido, procurando a razão de viver nessas coisas tolas, fúteis e passageiras. No dinheiro, no trabalho, na riqueza, na fama, no sucesso, no conforto. A gente começa a ansiar por uma vida confortável, de prazeres. Que tristeza quando passamos a viver assim. Aí o inimigo acha espaço para atacar a nossa mente. A ansiedade toma de conta, a insatisfação toma de conta, porque nada aqui preenche um coração e uma mente que foram feitos para o céu. Por isso Paulo está dizendo: proteja a sua mente com a esperança da salvação. E dessa forma, nós não seremos encantados pelas coisas terrenas. O hino da harpa diz: passarinhos e belas flores querem me encantar, mas são vãos terrestres esplendores. Eu preciso contemplar o meu lar. E dessa forma, seja qual for a proposta, seja qual for o passarinho, a bela flor que vier para te encantar, você vai conseguir resistir. Você vai dizer: não, tem algo melhor. Tem uma eternidade. Tem um Cristo que é eterno e satisfaz todos os anseios da minha alma e do meu coração. Lembre-se, você é salvo, você não é daqui. A vida não termina aqui. E como é que a gente enche a nossa mente com essa esperança? Palavra, estudando a palavra, se alimentando da palavra, comendo dessa palavra, enchendo a nossa mente com a palavra. Muitas vezes nós, como cristãos, infelizmente, nós negligenciamos a mente, o intelecto. A gente gosta muito de se emocionar, de chorar, isso é muito bom, chorar na presença de Deus. Ele nos fez pessoas emocionais, mas Ele também nos fez pessoas intelectuais. Precisamos cuidar da nossa mente. Precisamos dar valor à razão, ao conhecimento e encher a nossa mente com a verdade. O momento de estudar, de entender a palavra de Deus, de esmiuçar. Isso também é importante. Porque se você negligenciar isso, o diabo ele não negligencia. E ele ataca também a mente. E a última peça da armadura. Versículo 17, parte B. Paulo diz: e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É interessante porque essa foi a única arma de ataque sobre a qual Paulo falou. Todo o restante é uma arma de defesa: o escudo, a couraça, o capacete. O cinto é uma arma que sustenta. As sandálias também é uma arma que serve para sustentar
para firmar a gente no chão. Mas agora ele fala sobre uma arma de ataque, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa palavra que é viva, que é eficaz, que ela é mais poderosa do que qualquer outra espada, mais afiada do que qualquer outra espada. Essa espada, essa arma que vai aonde nós não podemos ir. Nós precisamos usar essa palavra, essa arma contra as mentiras do diabo. Foi assim que Jesus venceu. Só lembrar de Jesus na tentação, no deserto, sempre que o diabo lançava uma proposta, ele respondia como? Está escrito, está escrito, está escrito. É uma arma poderosa para vencer qualquer tentação. Quando o diabo vier com suas mentiras, com suas tentações, está escrito. Eu vivo pelo que sei, eu vivo pelo que Deus revelou, eu não vivo pelo que tenho vontade de fazer. Portanto, dê valor a essa palavra. Coma deste pão diariamente, assim como você não consegue viver bem sem se alimentar. Por que decidimos viver mal espiritualmente quando não nos alimentamos da palavra de Deus? Precisamos amar essa palavra, estudar essa palavra, ter fome, ter anseio, desejo, memorizar versículos. E quando o diabo vier com mentiras, nós teremos uma espada pronta para atacá-lo. Além disso, meus irmãos, é somente pregando esta palavra que os cativos serão libertos. Não existe outro meio, não existe outra forma de você salvar alguém. Não existe outra forma de um cativo ser liberto, a não ser pela poderosa mensagem de salvação, pela poderosa palavra de Deus. É somente pregando a palavra que nós conseguimos arrancar as almas das mãos de Satanás. Por isso nós precisamos manejar bem, nós precisamos conhecer bem. Ninguém aqui que não é treinado vai saber manusear bem qualquer arma. Então, por isso, precisamos saber manejar bem a palavra da verdade. Porque é somente dessa forma que nós podemos ajudar para que cativos sejam libertos. O mundo está aí em trevas, meus irmãos. As pessoas colocam suas expectativas nas coisas erradas. Tem gente que acha que a solução para um mundo perdido é quando a gente tiver mais saúde, quando a gente tiver mais educação, quando a economia melhorar, quando vier um novo governante, um novo político. Tem gente que acha que a solução para o mundo é quando tivermos mais entretenimento. Mas é engraçado, porque é a geração mais entretida e a geração mais vazia. A geração mais cheia de entretenimento e a geração mais triste. A geração com mais tecnologia e a geração mais perdida. Sem rumo, sem direção, sem saber por que está aqui. Uma geração depressiva, triste, mesmo tudo avançando, a tecnologia avança, a saúde avança, a educação avança e todos indo de mal a pior. Por que isso? Porque o maior problema da humanidade não é a falta de educação. Porque se fosse, Deus nos teria enviado um grande professor, um grande mestre. O maior problema da humanidade não é a falta de tecnologia ou ciência, porque se fosse, Deus nos teria enviado um grande cientista. O maior problema da humanidade não é a falta de entretenimento, porque se fosse, Deus nos teria enviado um comediante, um artista. Mas Deus sempre soube que o maior problema da humanidade sempre foi, sempre será um só: pecado. E é por isso que Ele nos envia um Salvador. Ele não nos enviou um comediante, um artista, um médico, um professor. Ele nos enviou um Salvador, porque é esse o grande problema da humanidade, o pecado. Então, quando João vê Jesus, ele brada, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí a solução para o mundo perdido. Está aqui em nossas mãos, Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Aquele que pode resolver o seu maior problema, o problema do pecado. Aquele que pode resolver o problema de todos que estão aí fora e que precisam ouvir a mensagem de salvação. Por isso precisamos nos revestir
de toda essa armadura, incluindo a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E como então conseguir essa armadura? O último versículo que lemos, versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Como se revestir da armadura? Mais uma vez, oração, comunhão com Deus. E é dessa forma que estaremos firmes, que resistiremos no dia mau. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.